Olha, teve um caso aqui em Rio Verde de um homem que foi morto a facadas. O Wilker Duarte acompanhou esse caso e traz detalhes pra gente agora também, né, Wilker? Oi, Rômulo, boa tarde a todos. O suspeito de 35 anos, ele foi preso horas depois do crime, que é suspeito, então, de matar o Santiago Azevedo Rosa, de 47 anos. Nós vamos conversar agora com o delegado Adelson Candeio para saber o rumo dessa investigação. Delegado, a gente viu nesse vídeo que tem a imagem que o suspeito ele passa, é 1h pouco da manhã, o suspeito ele chega em uma bicicleta e já aborda essa vítima, né? A gente sabe qual que foi a motivação desse crime? Boa tarde. Muito boa tarde. Sim, a vítima aparece caminhando na rua pelas imagens e ele vem de bicicleta logo atrás, aborda a vítima e pratica o homicídio com vários golpes de faca. Quando ele foi abordado inicialmente pelos policiais, ele alegou que não conhecia essa pessoa, essa vítima, encontrou essa pessoa na rua, essa pessoa teria investido contra ele e ele revidou com os golpes de faca. Entretanto, durante o interrogatório dele aqui na delegacia, ele disse que ele já tinha um problema de relacionamento com esse indivíduo. Segundo ele, ele havia emprestado R$50 para essa vítima vinha cobrando ele, inclusive na noite anterior ao crime, o crime aconteceu na madrugada, na noite anterior, horas antes, essa vítima teria o encontrado numa praça, cobrado esse valor, inclusive teria ameaçado agredi-lo, e ele se sentiu constrangido, foi até a casa onde estava a mochila, teria feito uso de droga, pegou essa faca que estava dentro dessa mochila nessa casa, que era um barraco, ele é morador de rua, e depois saiu procurando a vítima pela rua até encontrá-la e matá-la. Então, segundo ele alega claramente que foi uma vingança pela cobrança excessiva que recebeu dessa vítima horas antes do crime. Esse suspeito ele foi localizado pela polícia depois, estava com um dos chinelos, o outro tinha deixado no local do crime, que a gente tem essa imagem. Exato. Ele estava com apenas um chinelo, inclusive a testemunha que foi trazida para a delegacia, que estava junto com ele no momento da prisão, disse que questiona ele, cadê seu outro chinelo? E ele fala, não, eu tenho um só mesmo, e essa testemunha viu ele com uma faca e ele questiona, e essa faca? Eu estou sabendo que foi furado um cara ali com faca, foi você? Ele diz que nega, mas depois ele percebe que o indivíduo tem sangue na roupa tal, e ele acaba confessando para essa testemunha que realmente teria matado esse indivíduo. E pede para que ele durma no barraco dessa testemunha, essa testemunha permite, também é morador de rua, permite que ele fique ali no barraco montado ali de qualquer jeito ali, e ele permanece, passa a noite ali com ele, passa o restante da noite ali com ele até ser abordado pela polícia. Quando é abordado pela polícia, ele realmente é encontrado só com um dos chinelos, com conhecimento já de que o outro chinelo estava no local do crime. Delegado, e em relação a esse suspeito, ele já tem passagens? Ele já foi preso outras vezes? Sim, ele já esteve preso aqui em Rio Verde, inclusive, na casa de prisão provisória aqui, mas por crimes praticados no estado da Bahia. Ele tem um tráfico de drogas e um porte ilegal de arma de fogo no estado da Bahia. E aqui ele vem, confessou o crime de forma muito espontânea na delegacia, inclusive quando questionado se ele estava arrependido, ele disse que ele só está arrependido porque ele foi preso, que a única razão do arrependimento dele foi a prisão dele, que se ele não tivesse sido preso, ele não estaria arrependido. E fala abertamente, claramente, que estava procurando esse indivíduo, o Santiago, para matá-lo em virtude dessa cobrança recebida horas antes. O que acontece agora com esse homem de 35 anos, ele completa 36 este ano, como que fica a situação dele? Ele deve ser indiciado por homicídio triplamente qualificado. O homicídio foi praticado por motivo fútil, foi praticado por meio cruel. Ele abordou esse indivíduo desarmado na rua e ele fala que já estava ciente de que esse indivíduo estava desarmado desde o momento da abordagem, e também com um recurso que impossibilita a defesa da vítima, justamente porque ele segura a vítima não permitindo que ela corra, e também a vítima está desarmada, não tem condição nenhuma de se defender. Era uma faca grande, não era uma faca pequena. Ele deve ser indiciado, deve ser denunciado. Em seguida, ele deve ser julgado pelo tribunal do júri, que vai decidir a respeito da condenação dele. Delegado, muito obrigado por sua participação. Rômulo, este crime aconteceu aqui em Rio Verde, no bairro Dom Miguel, aconteceu na madrugada, então do dia 25, agora esse suspeito, ele já está preso. Volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Wilker. Obrigado aí, o delegado Adelson Candeio. Agora você vê o quanto que a impunidade leva às consequências graves, né? Como disse o delegado ali, ele foi preso por crimes que ele cometeu lá na Bahia. Situações já que era para deixar ele atrás das grades. Só que ele estava solto, estava na rua. E aí, se estava na rua, o que vai fazer? Cometer mais crimes.
como aconteceu agora. Dessa vez ele levou uma pessoa à morte. A consequência daquilo lá em cima. Aí a gente fica perguntando, por que não fazer diferente? Por que não querem? Por que não dá? Porque a lei está ultrapassada? Quais são as principais respostas para tudo isso? É o que o povo vive perguntando nesse país.